Fala galera Smart, boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aí, pode olhar aí, meio-dia e 39, 2 minutos de atraso hoje aí, teve um problema aqui no celular que descarregou e eu tive que correr aqui para dar uma carga para poder entrar aqui ao vivo com vocês. E já compartilha essa live aí, dezembrão tá chegando aí na metade, 15 de dezembro, e a gente vai trazer aqui muito conteúdo de qualidade, hoje recebendo aqui a Leiloaria Smart, né? Daqui a pouco o Lucas está na área aí para a gente trazer uma análise de um imóvel aqui para vocês verem os bastidores desse imóvel. A gente vai detalhar aqui tudo que deve ser visto nessa análise. Beleza, galera? Ó, já compartilha aí a live com um parente, um amigo, um familiar, um conhecido. Traz para cá muito conteúdo aí de leilão de imóvel. Coloca aí de onde você está falando também, ó. Márcio Escolar aí falando de Blumenau, Santa Catarina. Boa tarde, Douglas Baciotti, chefe da gastronomia na área aí também. Bora lá, quero aprender a arrematar aí, ó. Show de bola. Daqui a pouco o Lucas tá na área aí, ó. Rapaz, o Vitor de Bonito, Pernambuco. Eu jurava que Bonito era em outro lugar, mas deve ter aí em Pernambuco também. Legal demais, ó. Londres na área aí também, Curitiba. Beleza, deixa eu ver se o Lucas já tá na área aqui. Ó, Mota Cleia diz que arrematou uma sozinha, só aprendendo com conteúdo aqui da Smart gratuito. Legal demais, ó, se já tá arrematando sozinha, né? Vai ter muito sucesso. E é isso aí, né? Correr atrás, muito conteúdo de qualidade. Pode acompanhar também lá no YouTube. A gente tá com live no YouTube agora, 18 horas, de segunda a sexta, com os tubarões da cúpula, muito conteúdo de qualidade, então acompanha lá de segunda a sexta no YouTube. Se não conseguir acompanhar ao vivo, tá ficando salva também, para que vocês tenham acesso aí para assistir em outro momento, ó. A gente dá início aí a mais uma análise de imóvel da Leiloaria Smart. Deixa eu ver se ele consegue entrar aí ao vivo. Fala, Lucas, beleza? Boa tarde. Olá, Pierre, boa tarde. Olá, pessoal, boa tarde. Como é que vocês estão? Bom demais, Lucas? Bem também. Vamos lá, vamos... A gente já está no final de ano, ainda tem leilão final de ano? Tem, Pierre, tem leilão final de ano e tem leilão de alienação fiduciária rolando, tem feirão do Banco Bari, que vai se encerrar agora essa semana rolando. Então, assim, quem ainda não fechou com chave de ouro aquela arrematação, ainda dá tempo. Então, essa semana tem leilão. Semana que vem ainda tem leilão? Semana que vem nós não temos mais encerramento de leilão na plataforma. Todavia, já vou até deixar um spoiler aqui, que eu já bati o olho em algumas oportunidades que já estão marcadas para o dia 7 de janeiro, para o dia 9 de janeiro. Então, assim, já tem oportunidades já para a primeira e segunda semana de janeiro. Mas essa semana ainda tem bastante coisa acontecendo. O mercado de leilão aqui da Leiloaria Smart está funcionando normal, oportunidades, está tendo lance, disputa, proposta, está tudo acontecendo normal. Que o ano não encerrou ainda, não. Ó, exatamente. Ó, quem ainda não segue a Leiloaria Smart, é só clicar aqui do lado, tá ali, ó, Leiloaria Smart. Então segue lá, acompanha, né? Muito conteúdo aí de qualidade e também as oportunidades, né? Você recebe ali as oportunidades e você também pode cadastrar teu e-mail para receber a oportunidade por e-mail e fazer o cadastro na plataforma. Quem não fez ainda agora, eu vou pedir aí, Lucas, se puder mostrar como é que faz o cadastro aí para a galera já se cadastrar, já deixando claro aqui que qualquer pessoa pode arrematar na Leiloaria Smart, não é só para Smartano, né? Volta e meia aparece a pergunta aqui que se é aberta para todo mundo. É aberta para todo mundo, né? Leiloeiro tem que ser aberta, não pode, né? Para o leiloeiro não ser aberto, então aberto para todo mundo, mesmo que não seja Smartano, né? Perfeito, Pé. Nem poderia ser diferente. Leilão é para todo mundo participar em iguais condições, tá? Então, para quem não conhece a carinha da Leiloaria Smart, essa aqui é a nossa plataforma, leiloariasmart.com.br, tá? E na página principal aqui nós temos todos os imóveis que estão na plataforma. Ou seja, tem bastante encerramento, tem bastante oportunidade espalhada pelo Brasil inteiro, né? E para quem ainda não tem o cadastro na Leiloaria Smart, a gente sempre fala, Pierre, eu falo, na dúvida, pessoal, deixa o cadastro pronto. Porque quando entra um feirão, então quando entra aquele imóvel que você está desejando, se ficar para cima da hora, já aconteceu o caso, a pessoa quer participar do leilão e fazendo seu cadastro ali 2 horas antes, 3 horas antes,
muito tempo, não tem, a equipe interna não tem tempo hábil de analisar seu cadastro. Por quê? Por mais que o cadastro ele é feito aqui pelo sistema, eu vou mostrar aqui para vocês, pelo botão aqui, ó, cadastrar, depois do seu cadastro finalizado, tem uma análise que é manual, né? Então, tem certas coisas que a gente sabe que a inteligência artificial, ela colabora muito, ela está presente no Delivery Smart, mas certas etapas, seja uma pessoa lá para dizer, vou liberar o seu cadastro ou não, né? Então, quando a gente vem aqui, ó, no cadastrar, se você já tem o seu cadastro, entrar, tá fácil. Caso você não tenha, é só clicar aqui, ó, no botão direito, aqui na parte direita superior, né? Clicar aqui em cadastrar, que a gente vai abrir uma página tradicional de cadastros, né? Então, aqui, ó, vai ter algumas informações, né? Então, esse cadastro ele é feito aqui ó, em 3 etapas. Aqui é a primeira etapa, tem a segunda e a terceira, né? Primeiramente, nome, e-mail, celular, sua senha, confirmação de senha, tá? E após essa etapa, aí sim, vai abrir um formulário completo para você preencher, se essa arrematação é no seu CPF ou no seu CNPJ, na sua pessoa jurídica. Vai pedir, depois de todo o preenchimento, vai pedir para enviar o upload, né, dos seus documentos, comprovante de residência, enviar também a sua CNH com foto, RG mais CPF, porque a equipe faz uma validação, vê se você não está envolvida de repente, como é parte de algum processo, de um outro leilão que você queira participar, faz toda uma análise e, é claro, se o cadastro tudo certinho, vai ser liberado, você vai participar do leilão. Só que para você fazer o cadastro e para a equipe liberar, a gente pede pelo menos aí nosso prazo de 24 horas, né? Normalmente a gente libera em antes. Só que, como eu disse, final de ano, feirão acontecendo, se o seu leilão for encerrar, por exemplo, às 13 horas e agora meio-dia e 45, você quiser fazer o cadastro, então tem chance de seu cadastro ser aprovado. Então a gente fala, deixe seu cadastro aprovado, por quê? Qual que é a outra vantagem? Que quando o seu cadastro está aprovado, o seu e-mail e o seu número já está na nossa base, ou seja, toda vez que tiver uma oportunidade próximo de você, principalmente, pelo fato de você ter o cadastro completo feito. Opa, então, por exemplo, o Pierre, hipoteticamente, está morando ali no Mato Grosso. Então, com oportunidade ali no Mato Grosso, na capital, pô, legal, vamos enviar para o Pierre porque ele é da região. Então, a gente também tem toda uma outra lista de marketing, que, é claro, só entra nessa lista quem está com o cadastro aprovado. Ó, e é importante, né? Porque tem leilão aí que a gente descobre a oportunidade em cima da hora e vai ver, não está escrito, não está cadastrado no leiloeiro. Como é que faz, né? Aí é correria, né? Tenta ali em cima da hora, às vezes dá certo, às vezes não dá certo. Aí a solução é você achar um esmartano parceiro aí que tem um cadastro e você pega junto com esse esmartano aí, né? Para poder não deixar passar a oportunidade. Mas fique atento, né? Do prazo de cadastro, não pode perder a oportunidade por não fazer o cadastro previamente ali na plataforma. Beleza? E hoje a gente vai trazer o imóvel de Brasília, não é isso? Exatamente, Pierre. Então, se tiver alguém aqui na live de Brasília ou que já morou e conheça, é até bacana comentar aqui pra gente, que pode trazer até mais informações sobre, de repente, não só esse imóvel, mas sobre o bairro, sobre a região e etc. Eu vou até adiantar, pessoal, quem está em casa, o pessoal gosta muito de perguntar como é que eu acho esse imóvel na plataforma. Então, ó, de vez eu apresentar o imóvel aqui para vocês, eu vou achar junto com vocês. Então, a gente vai aqui na nossa página da Delivery Smart, beleza? Eu já vou direto aqui ó, na cidade e já vou de Brasília. No caso de Brasília, vai ser mais tranquilo que atualmente, agora com o encerramento, nós temos um imóvel em Brasília. Então, se a gente colocar aqui em pesquisar, ele já vai aparecer esse, a gente chama de card aqui internamente, já vai aparecer o card do imóvel, então não tem muito segredo, é só clicar diretamente no card desse imóvel, ó, já chamou a atenção aqui, ó, 50% de desconto, vamos verificar realmente se esse desconto é um desconto, a gente brinca aqui, era teórico ou prático, né, mas já chamou a atenção, por mais que a gente saiba que não é via de regra, eu já vi imóvel aqui perto de 50% de desconto que não foi arrematado, já vi leilão aqui também com 5% de desconto que foi arrematado. Então a gente sabe que não é uma regra geral, mas pelo menos é um ponto de atenção aqui, né? E eu vou já abrir aqui esse lote. Quem quiser acompanhar também, ó, de casa, é só digitar leiloariasmart.com.br/imóvel/1317 1317. E aí eu vou fazer a apresentação, Pierre, desse imóvel aqui pra gente. Que ele é um imóvel, dá para ver aqui, ó, pela fotinho dele, que ele é um apartamento, né, um prédio, tá? Então já vou descer aqui as informações, deixa eu só ajustar aqui a minha câmera, vamos lá. A primeira praça desse imóvel já se encerrou, a primeira praça a gente consegue ver que estava por R$254 mil, ela já se encerrou, e agora tem 2 dias para o encerramento na segunda praça, por R$127 mil. A gente vê que a segunda praça é dia 17, ou seja, quarta-feira, hoje é segunda, sem ser amanhã, depois de amanhã, quarta-feira, às 13 horas.
que já chamou atenção? 1.277 visitas, pessoas habilitadas 7 e veio agora, se não me engano, no período da manhã, veio um lance agora. Até então ele estava Ó, sem lance. já tem um lance, quando tem um lance é bom sinal. Tem gente que quando está ainda começando a arrematar, ainda não tem a certeza, quando vê lá que já tem a disputa, já fala, esse imóvel é bom. Que é um indicativo, né? Mas às vezes quem deu o lance não fez a análise correta, né? Mas já é um indicativo da possibilidade de ser um bom imóvel, né? Isso que eu te perguntar, Pierre, você como arrematante super experiente, ter um lance já é sinônimo de coisa boa ou sinônimo que as pessoas, talvez muita gente tenha o famoso Maria vai com a outra e será que não estão analisando corretamente? Como é Pois que é? é, eu não me influencio pelo lance da plataforma não, mas tem muita gente que começa, né? Aí vê lá que está em disputa, aí quer olhar porque aí já acha que é um bom imóvel. Inclusive pediram até para a gente colocar lá no site da Smart Caixa, né? No filtro, quando o imóvel está em disputa, porque é até uma forma de filtrar aqueles imóveis que teoricamente são bons, né? Porque a galera já validou, já fez análise, e se está tendo disputa, teoricamente é bom, né? Mas nem sempre é. Mas é um bom indicativo, né? É uma variável aí que eu acho que dá para ser usada também, né? Como análise, né? Boa, o Pierre falou, é uma variável que ela pode ser usada como análise, mas eu particularmente falei, ok, mas cada um faz a sua própria análise, porque se alguém você imagina a seguinte situação, Pierre, a pessoa que deu o lance tá querendo esse imóvel para moradia, hipoteticamente, ou fez os cálculos errados. Imagina todo mundo olha e fala, nossa, que imóvel atrativo, vou dar o lance também. Então, Exato, né? Aí o cara vai seguindo e vai errado. Eu lembro disso, de você seguir quem está na frente, numa corrida de aventura da época que eu era militar. Aí a dupla que estava na frente entrou errado no meio da mata e foi todo mundo se perdeu na mata fechada lá e ficou aí ó, várias horas para depois para sair da mata, porque quem estava na dianteira entrou errado, quem estava para indicar na prova não soube balizar. Então tem que tomar cuidado também, né? Porque às vezes quem disparou na frente está errado, né? Está indo no caminho errado, né? aprendeu na prática da forma mais dolorosa, se perdendo na mata. Por que você foi? Ah, porque ele foi também, né? Então, o pessoal brinca, né? As mães já falam, né? Você não é os outros, né? Você é você. É isso aí. Então, Pierre, olhando, e continuando aqui, ó, sobre esse imóvel, então aqui, ó, vou ler a descrição para a gente aqui, ajustar aqui a tela do celular. Então, o que ele fala? Que é um apartamento em Brasília, né? Por que chamou atenção para a live esse imóvel? Por alguns fatores. Primeiro, um desconto de 50%, tá? Ele é um apartamento, a gente sabe que algumas pessoas têm a preferência por apartamento, a gente sabe que tem tipologias para tudo, tem gente que foge de apartamento porque dizem que a disputa é maior, tem gente que fala, não, eu gosto de apartamento, mas é um apartamento, uma metragem que eu falo redondinha, 62 metros quadrados, porque não é aquele extremamente compacto, mas também não é aquele imóvel de 298 metros também, que você já pensa duas vezes, né? Então, apartamento em Brasília, localizado no 6º andar, e a hora que eu olho esse condomínio aqui, eu vejo as imagens dele, eu falo, bom, primeiro me chamou a atenção, falei, será que tem elevador? Falei, não, muito provável, porque passou de 5 andares, né? Mas, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6º andar, na verdade, então a gente pode até considerar que para o prédio é um andar médio tendendo a alto, porque o prédio ali deve ter no máximo ali 11 andares visualmente, né? Depois dá para contar as janelinhas, tá? Mas o que chamou atenção é condomínio na Alameda CSB 4, lote 03, no bairro Taguatinga do Sul. Eu já fui a Brasília, não conheço muito bem a região, mas sei que é um bairro bastante conhecido, Taguatinga, com área de 62 metros quadrados de área privativa e também tem área de vaga de garagem também vinculado, ou seja, aquele imóvel também que você não precisa ficar preocupado. Será que eu estou comprando só o imóvel ou será que eu estou comprando o imóvel e a vaga? Então, a descrição já diz. Legal aí, Lucas, porque quando fala 62 metros quadrados, é de área útil, de área privativa, né? Que você efetivamente vai usar. Mas ele, se for considerar a área total, né? A área comum e garagem, ele é bem grande, né? Perfeito. A hora que a gente considera a área comum e a área referente à garagem, a gente tem uma área total aí de 123, de área comum 123 metros quadrados. Mas pelo que eu entendi, a gente fala que a área... Outro dia, acho que foi o Pedro que falou na live, área de vassoura. Eu achei até curioso essa expressão, porque aí faz sentido. A área que você pode passar a vassoura porque você limpa ali que é seu, né? Mas a área de vassoura, pelo que eu entendi aqui, ó, 62,15 né, metros quadrados, né? A unidade possui a distribuição funcional, aproveitamento de espaço, ideal para quem busca conforto, praticidade, uma das regiões mais consolidadas de Taguatinga. O imóvel possui de valor estimado 254 mil, e é onde vai entrar aqui com a sua expertise para saber se realmente esse imóvel vale 254, será que menos, será que mais?
né? E o lance mínimo no primeiro leilão, ele está por R$ 127 mil. Um desconto aí de 50%. Aqui algumas informações de marketing a ser validadas, né? Fala que o custo do metro quadrado, se nós dividirmos 127 mil por 62 metros quadrados, então o custo do metro quadrado está 2.049, né? Com a base de São Paulo, que eu posso dizer que isso não existe, esse valor, né? Ainda mais num apartamento com um visual assim conservador, bom. E ele citou aqui para gente, vou deixar contigo, o número de processo de alienação e suspensão do leilão, vou deixar para você fazer essa análise para gente. Será que é uma coisa tranquila? Será que é um ponto assustador para sair correndo do leilão? Mas, a princípio, os 7 habilitados e o quem deu lance não se incomodou com essa informação. E aqui nós temos a matrícula do imóvel, o edital, a avaliação do mesmo também, que vou deixar para você comentar conosco. E aqui nós temos a plataforma da Leiloaria Smart, nosso mapa. Olhamos o imóvel, já tem aqui um lance, como comentamos, olhamos o imóvel atrativo, falou, deixa eu trazer agora para o Pierre para ver se ele é um imóvel bom, razoável, por algum motivo pode ser ruim na sua análise ou excelente. Vamos trazer para o Pierre, que tem experiência de sobra aí para falar com a gente. Ó, legal, eu vou mostrar a matrícula aqui, né? Que é bom a gente mostrar a matrícula para entender como é que esse imóvel está indo a leilão, por que ele vai a leilão, né? E com a matrícula tu tem várias informações ali para entender a história do imóvel. Deixa eu ver se eu compartilho. Então tá aí, ó. Vem o cabeçalho do imóvel, né? Apartamento número 605, garagem 19. Aí depois vem a informação que ele está hipotecado à Caixa Econômica Federal. Depois vem aí uma verbação de habite, né, da construção, dizendo que o imóvel foi construído, está pronto para habitar. Depois a baixa da hipoteca. Aí a primeira transmissão, né? Transmitiu aí para Márcio Roberto Marinho. Depois outra compra e venda. Deixa eu passar aqui, ó. Regularização do condomínio, né? Instituiu o condomínio, cancelou a hipoteca, compra e venda. E deixa eu ver aí, já em 2021, que é a mais recente, né? Temos aí a compra e venda, os vendedores. Aí, ó, Oscar vendeu aí para Bianca de Souza Silva e Ivan de Souza Grangeiro. Isso em 2021, R$ 220 mil. Então, você já tem aí uma variável, né, para sua análise de valor de mercado. Eu posso confiar 100% que é o valor real? Não, mas assim, é um bom indicativo, né? É que lá em 2021 ele estava avaliado em R$ 220 mil, né? E de lá para cá foram 4 anos, né? Então, você ter um acompanhamento, né, do valor do imóvel. Aí aqui alterou o nome da mulher, né? Botou o nome do marido ali de sobrenome. E alienação fiduciária em 2025. Então aqui, galera, ó, já tem um diferencial, né? Normalmente a alienação fiduciária desses imóveis é no ato da compra. A pessoa não tem o dinheiro para comprar o imóvel, ela pega lá o dinheiro emprestado com o banco e no mesmo momento, na mesma data, tem a alienação fiduciária. Então são 2 atos de registro na matrícula, o registro da compra e venda e o registro da alienação fiduciária com a mesma data, instantâneo. Aqui, ó, fica atento, né? Comprou em 2021, mas alienação fiduciária em 2025. Por quê? O que houve aqui? Aqui, na verdade, a pessoa já é proprietária do imóvel e ela pegou um empréstimo aí qualquer, não para comprar o imóvel, para qualquer outra coisa, e deu o imóvel em garantia. Então, ela pegou quanto aí? Ó? Pegou valor da dívida, R$ 60 mil. Então, ela pegou um empréstimo lá de R$ 60 mil para qualquer finalidade e deu imóvel em garantia. Aí deixou de pagar, né? Aí foi emitida a cédula de crédito imobiliário, cancelamento da cédula e consolidou a propriedade em 24 de setembro de 2025. Então, no mesmo ano, ela pegou emprestado e deixou de pagar aí R$ 60 mil e está indo imóvel a leilão. Aí um detalhe que eu já vou lançar aqui para vocês, né? A dívida é R$ 60 mil. O primeiro leilão está por valor da avaliação 254 e o segundo 127, metade do valor da avaliação do imóvel. Se a gente for seguir lá a regra da alienação fiduciária, o segundo leilão é pelo valor da dívida, mais encargos. 60 mil mais os encargos dele. Não bateria 127 de jeito nenhum, e nem o valor exato aí de metade do valor da segunda praça, da primeira praça. Mas eu entendo aqui que o banco já está se antecipando e se enquadrando ao entendimento do STJ, que na segunda praça tem que ir por 50% do valor da avaliação para não enquadrar como preço vil.
Então, eu entendo que alguns bancos, né, não são todos, né, já estão ali se antecipando, né, para evitar problema, já coloca na segunda praça o valor mínimo ali, 50% da avaliação, para evitar o preço vil, que é o entendimento recente, atual do STJ. Então, pode ser uma tendência aí dos bancos, né? Não sei se um ou outro está começando, né, mas pode ser que seja uma tendência dos bancos para evitarem as ações. Como tem poucas ações ainda envolvendo essa questão de preço vil, entendo que vai demorar um pouquinho, mas se a quantidade aumentar, pode ser que os bancos já façam essa prática aqui, né, de botar aí 50%. Então, legal que, né, a gente vê uma matrícula para entender a dinâmica do imóvel. E você falou aí que tem um processo aqui embaixo, ó, tá aí, ó, um processo judicial. Rapaz, quando eu comecei com leilão, bem no início, eu vi esse negócio aqui, ó, eu saía corrido. Nossa, um processo judicial envolvendo imóvel. Não, tá doido, isso aí não vai dar certo. Eu vou arrematar e vou ficar vários anos esperando resolver esse processo para ter a posse do imóvel, para depois vender. E eu fugia quando eu comecei, eu não sabia, né? Aí depois, com a experiência, né, a gente vai vendo que não é nada disso. É comum ter processo de quem está perdendo imóvel. Na maioria das vezes, sem fundamento algum, o cara está só ali esperneando, né, para ganhar tempo e não vai dar em nada. Aí eu até baixei o processo aqui, ó. Deixa eu ver aqui. E até compartilhando, Pierre, aqui já uma situação aqui prática, aqui, eu estou na frente aqui da Leiloar Smart, é muito comum nos leilões da alienação fiduciária, é muito comum ter um processo na tentativa de suspensão do leilão, tá? Posso dizer para você, assim, que na maioria dos casos eu vejo aqui um processo envolvido nessa tentativa, ou seja, mais de 50% eu vejo que tem. Só que casos que realmente a suspensão ocorreu, eu acho que de mais de 1.300 leilões já que nós fizemos, e tem estoque, tem judicial, tem ação fiduciária, se acho que, se eu me recordo, houve apenas um caso que de fato conseguiu suspender o leilão, não cancelou, suspendeu o leilão, mas depois de 2 meses o imóvel voltou para a plataforma e vender. Então, assim, eu vejo que é uma medida que talvez as pessoas, na tentativa de manter o imóvel, né, falar, muitas vezes também é influenciada por alguma informação, não, vamos suspender, ela fala, claro, vou tentar, por que não? Mas, assim, na prática, praticamente, para não falar nenhum caso suspendeu, assim, raríssimos casos conseguem suspender. Beleza, então o que o camarada pediu aqui? O de sempre, né? Qual o padrão? O cara vai alegar que não foi timado da purga da mora, e na verdade foi, né? O procedimento é bem feito, é rigorosamente executado pelo registro de imóveis. Ele vai alegar que não foi intimado da data do leilão, sendo que se ele entrou com a ação antes do leilão, ele já tomou conhecimento, então muitos juízes já indeferem de imediato, porque não houve prejuízo para ele. E nesse caso aqui, ele pediu já uma decisão liminar do juiz, né, para poder suspender o leilão. E o juiz já indeferiu, ó, indefiro o pedido liminar formulado. Então o juiz já sinalizou bem aqui, ó, cara, eu não vi nada aí, não ficou plausível aqui nenhum perigo de dano, nem nada, né? Então o juiz deixou rolar. Ele ainda vai decidir o mérito. E muito provavelmente a pessoa vai perder. Então, esse tipo de ação é comum, não é para se assustar com esse tipo de ação. É claro que tem que analisar, mas não é nada demais. Então, esse aqui é um que eu entraria tranquilamente. Pode ser que o camarada ganhe lá na frente? Pode, com uma chance muito pequena mesmo ali, chutar 1%, 2%. E se ganhar eu tenho prejuízo? Não, porque vai ter a evicção. O banco, o credor, vai te devolver o valor que você usou para arrematar o imóvel, mais registro, escritura, ITBI. Então, não vai ter prejuízo financeiro dessa questão. Então, fique aí esse cuidado de olhar o processo, baixar o processo, mas não se amedrontar. Não fugir do processo, não fugir da arrematação, porque tem um processo judicial. Esse aí é o grande erro, né, que muita gente que está começando faz. Dito isso, né, vamos passar para a análise do imóvel, né? Eu peguei aqui, ó, na verdade, o imóvel ele tem a frente para cá. Deixa eu pegar aqui, ó. Tem alguém de Brasília aí na área aí que conhece aí Taguatinga? Se tiver, comenta aí se conhece a região, né? Então, é esse prédio aí, ó. Ele é estreitinho aqui, mas ele é bem comprido por fundo. E esse outro prédio da lateral aqui, eu usei de referência também para pegar aqui algumas amostras, né? De valor de mercado. Se tiver alguém da área que conhece Brasília, Taguatinga, aí pode comentar, né? Deixa eu pegar aqui a vista aérea aqui para a gente ter uma ideia, né? Então, o prédio é esse aqui, né? E deixa eu pegar aqui mais ampliado para a gente ter uma ideia, né? Boa. Deixa eu virar aqui para me localizar.
Então ele está aqui, ó, nesse quarteirão, e tu vê que está bem localizado. Ó, o detalhe aqui, ó, se você olhar ali, ó, perto do shopping, né? Pertíssimo. Aí, ó, pertinho do shopping, né? Então, um ponto positivo aí, né? Perto do shopping ali, uma área boa, né? Perto das principais avenidas aí. Então tá aqui, ó, o imóvel nesse quarteirão aí, ó. Brasília tem uma numeração diferenciada aí, né? De identificar as quadras e lotes, tá aí, ó. Setor B, Sul. Então o imóvel é esse prédio aqui, ó. E de referência, esse conjunto aqui também é mais ou menos o mesmo padrão. Ali tem alguns imóveis que a gente pode usar de referência, né? Então, aquela velha história lá que o Renan ensina da precificação por blocos, né? Então, os imóveis dessa quadra, mais ou menos ali estão na mesma zona homogênea, né? Claro que o que dá para a avenida, normalmente ele tem um valor diferenciado em relação ao que está mais interiorizado aqui, né? Se o uso for comercial, então mais ainda, né? Porque o impacto maior da avenida aqui para comércio é muito maior do que quem está aqui numa paralela e que não tem tanto movimento. Então, são pontos que a gente tem que usar para balizar aí a nossa referência quando for pegar ofertas, né? Na região. Usaria esse critério de zona homogênea. Eu pesquisei e só achei uma unidade à venda nesse prédio, né? É um bom sinal, né? Quando tem muita unidade à venda, pode ser que seja difícil até você vender. Quando tem uma, quer dizer que quando tem, vende rápido, né? Teoricamente, né? Então, aí, ó, esse imóvel aí, só que, ó, ele tá por 350 mil reais, ó. Então tá aí, ó. CSB 4, lote 3, que é exatamente aí o prédio lá onde está esse imóvel sendo leiloado. Então tá aí, 350 mil reais, ó, 62 metros quadrados de área privativa. E ele tá bonitinho, né? Bem arrumado, né? Passar as fotos aí para vocês. Ó, então eu não sei como tá o do leilão. Pode ter que esteja uma situação pior ou melhor, né? Melhor talvez seja mais difícil, né? Então tem que analisar esse ponto, né? Esse aqui parece que é um imóvel que tá bem cuidado, reformado. Ó, tá vendo aí, ó? Porcelanato, né? Os prédios, os móveis planejados, tudo bonitinho. Não sei qual é o estado desse. Vou até olhar na matrícula aqui, ó, o Habite para saber qual é o ano desse imóvel aqui, ó. Um detalhe, né? O Habite, carta de Habite de 92, ó. Carta de Habite, né? Então é um imóvel de 92. Aí você já tem ideia, né, da idade do imóvel, né? Se ele não foi reformado, não foi bem cuidado, ele vai requerer ali alguma reforma ou atualização. Esse aqui parece, ó, que teve uma boa reforma. Então, assim, 350, eu posso usar o 350 de referência nesse imóvel do leilão? É uma variável, mas de imediato eu digo que não, porque é uma única oferta e um imóvel que aparentemente ele passou por uma boa reforma. Mas é um indicativo, né? Do valor que ele pode chegar, da reforma que vai ser feita. Aí tentei achar outras ofertas ali nesse prédio, não achei, mas achei esse aqui que é o do lado, né? Que é um conjunto ali do lado, né? Deixa eu até mostrar para vocês aqui, ó. Voltar ali para ele aqui, ó. É esse aqui, ó. Conjunto aí. Visualmente o mesmo padrão, né, Pierre? Tá na mesma quadra e visualmente o mesmo padrão, né? Não vi o interior, né? Não dá para saber o interior, mas mais ou menos ali a mesma coisa, né? Tem até um cara vendendo aí urgente, ó. Vendo urgente, né? Pode ligar para ele, já ver qual que é o valor de venda urgente, né? Já é um balizador. Se você olhar aqui, ó, é um quadradão, né? E ali é um mais diferenciado, né? Se eu fosse falar assim, num primeiro momento, para falar qual é o melhorzinho aqui, eu diria que é o de trás. Do leilão também. No primeiro momento, assim, olhando aqui, né? Esse aqui vamos falar assim, um muvucão aí, né? Um blocão, né? Aqui é um negócio esse, mais assim, individualizado, né? eu não sei o imóvel do leilão, mas assim, esse que você está mostrando, que é o comparativo, dá para ver, acho que as vagas a princípio são descobertas. Tem que ver do imóvel do leilão se é coberto também. Isso pode ser um detalhezinho na hora de venda de locação de preferência. Exato, né? Que se você olhar na rua aqui, eu acho que não tem vaga ali para ele. Os carros ficam na rua, né? Deixa eu botar aqui. Eita, voltou errado. Se eu voltar aqui.
sumiu aqui, ó, o Mas endereço. Mas é é aquilo importante que ver essa você questão fala das vagas também, né? Mas das vagas, né? É aquilo que você falou, né? Aparentemente, esse blocão ali, as vagas é, não são cobertas, né? São vagas descobertas, né? Então tem que e deixar o talvez não carro. tenha vaga também, muitas vezes não tem. Algumas unidades não tem vaga. Aí, pegando aqui as ofertas desse aqui, ó, que esse blocão aí, tá vendo? Os carros ficam ali, ó, enfileirados, né? Provavelmente não tem vaga. Não sei se tiver lá na outra entrada, né? Mas eu acho que não vai ter também, não. E se tiver, são para algumas unidades, não todas. Então já é um ponto a ser considerado, né? Aqui o carro fica na rua. Lá no outro o carro fica guardado, lá, coberto, bonitinho. Então aqui, ó, deixa eu ver até se tem mais foto aí dentro do prédio. É antigo também, né? E ó, pelo tipo aí das fotos do imóvel a gente vê, né? Aquelas sancas mais antigas ali, textura. E esse aqui tá por 350 mil reais. A área é um pouquinho maior, 82, né? O de lá é 62. Agora tem que tomar cuidado com essa área, porque a gente nunca sabe o que o corretor colocou ali, se foi a área privativa ou se foi a área total, né? O correto ali, né? Normalmente eles colocam área privativa, mas às vezes coloca a área total. Aí você se ilude, né? Você, não tem a referência correta. Então tem que ficar atento, né? Para poder identificar como é que é o tamanho, né? Quanto mede cada unidade dentro daquele apartamento, daquele prédio, né? Aí outra oferta aí, ó, também aí, ó, nesse prédio aí, aqui já é mais barato, mas já é menor também, né? 297. Mas como a gente falou aqui, né? Comparando esse imóvel com o outro lá que está sendo leiloado, o que está sendo leiloado é um padrão melhor e as vagas são cobertas. Então, aparentemente, tem tudo aí para ter um valor, né, de metro quadrado maior do que o da lateral. Então, vejo aqui uma boa oportunidade. Não dá no primeiro momento para falar qual é o valor de mercado desse imóvel aí, né? Mas com toda certeza, por 127 mil reais, tá um bom preço. Imagino aí que no mínimo lá é 250, né? Pode ser mais, aí vai depender do estado do imóvel, vai depender da reforma que vai ser feita, tem que conversar com corretores. Não vi outras ofertas lá nesse prédio, aí é um bom sinal, né? Que a pessoa não está se desfazendo, né? Ou que quando coloca a venda, vende rápido, né? Já no outro ali, o condomínio vizinho, a gente vê bastante oferta, né? Procurei aqui, vi bastante oferta, até porque é maior também, né? Então, entendo que é uma boa oportunidade. Eu tenho 6 habilitados, um lance já na plataforma. O leilão vai ocorrer no dia 17 de dezembro, às 13 horas. Eu vi aqui uma boa oportunidade. Tenho, porém, do processo judicial, que não vejo problema. Para quem arremata já sabe que isso aí não é problema, né? Já vi aqui, mostrei para vocês que o juiz indeferiu de imediato a liminar, né? Indeferiu a liminar, falou que o leilão pode correr normalmente e depois ele vai decidir o mérito. Provavelmente vai indeferir também. Então, vejo aqui uma boa possibilidade. Acho que vale aprofundar nesse imóvel. A gente não falou aqui, Lucas, sobre dívida de IPTU e condomínio, né? Quem é o responsável? Vou falar, boa, PR, excelente observação, até compartilhar aqui, se a gente for direto, pessoal, se a gente for abrir aqui o nosso edital, tá? Vou fazer 2 comentários com a turma aqui, ó. Se a gente abrir o nosso edital, Lucas, eu gosto de clicar direto já no Ctrl, subir todo o edital aqui no Ctrl F, né? Que é de Ctrl Find. Normalmente eu digito aqui tributários também na minha barra de pesquisa. E aí, como eu já conheço, né, de decorado esse edital, eu já vou direto aqui no item 3.6, que ele fala: os débitos expressamente apontados na descrição do imóvel como débitos tributários imobiliários IPTU e despesas de natureza condominiais, e esse caso, né, pode ter porque é um apartamento, anteriores à data do leilão, serão integralmente assumidos pelo vendedor, que deverá quitá-los até a data da assinatura da escritura pública de compra e venda. Ou seja, aqui está claríssimo que o arrematante ele pode ficar despreocupado que se houver débitos, né, se localizar débito, está escrito no edital que ele vai ficar responsável por esses débitos apenas após a data da assinatura da escritura de venda e compra. Tá? Então, esse é o primeiro ponto para ficar tranquilo. E um segundo ponto, já também não do edital, foi uma pergunta que nós recebemos, inclusive, essa semana sobre esse imóvel aqui na Leilão Smart. O pessoal perguntou, falou: poxa, Lucas, mas a maioria dos imóveis de vocês conseguem
as fotos internas, os laudos, por que que esse imóvel, né, quando a gente vai aqui na avaliação, por que que esse imóvel não tem foto interna do mesmo, né? E é uma pergunta interessante, ainda mais perguntar, ainda mais conhecendo esse vendedor, né, essa instituição financeira, e aí a resposta já está, inclusive, no próprio laudo aqui de avaliação. É muito comum, hoje em dia, as instituições financeiras, elas estarem dispensando que o avaliador ele vá internamente na residência quando se trata de imóvel em condomínio com a planta tipo. O que é a planta tipo? É quando a planta, ela literalmente é a planta padrão. Não se trata de primeiro andar, que às vezes é garden, não se trata de cobertura, duplex, penthouse, ou seja, quando a cobertura é tipo, eles fazem uma avaliação à distância e acaba não tendo foto do imóvel, né? Então, até respondi essa pergunta na semana passada 2 vezes, e no próprio laudo de avaliação está escrito, ó, o valor deste laudo foi obtido de forma direta através de um sistema de comparação com imóveis similares, sendo a coleta de dados realizada através de pesquisa eletrônica junto ao site de imobiliárias, as quais forneceram as informações básicas dos imóveis ofertados. Ou seja, por isso que nesse caso, na nossa avaliação aqui do imóvel, na avaliação que o credor fez desse imóvel, a gente vê que tem diversos elementos, fotos, comparativos, mas fotos internas nenhuma. Por quê? Como se tratou de um apartamento, ele falou, bom, não vou ter o custo e eu acho desnecessário, eu vou dispensar que um avaliador entre até o imóvel, tá? Então, respondendo uma pergunta que recebemos bastante aí nessa semana. Mas, resumindo, PR, o que você achou desse imóvel, então, nessa primeira analisada aqui? Pelo que eu entendi, acho que você garimparia esse imóvel. Como é que você enxerga essa oportunidade? Esse aí, garimparia, parece uma boa oportunidade, né? Não dá para dizer de imediato que tem que aprofundar a análise. Mas, no primeiro momento, é boa oportunidade. Aí tem que entrar em contato com o corretor lá da localidade, de repente com o síndico, conversar, ver se teve alguma transação recente lá nesse prédio, né? Entender bem a localidade ali. Pode ser que ele pegue mais, até de R$ 300 mil, né? Dependendo ali do interior desse imóvel, se ele teve uma reforma recente, se não teve uma reforma. Se você quer fazer uma reforma nesse imóvel, ou se você não vai fazer reforma, vai vender como está, né? Só vai pintar e fazer o básico. Então, eu entendo que no básico ali é 250. Do jeito que está, simples, no máximo fazer um reparo ali e pintura, né? Pode pegar valor mais alto ali, dependendo do que você vai fazer e do estado do imóvel, como é que ele está, né? Então, tem que aprofundar a análise. Então, acho que vale sim falar com o corretor para aprofundar essa precificação. Eu vi uma pergunta aqui falando do Átalo Barcelo, né? Mostra como olhar os débitos de condomínio. Ó, débito de condomínio, nesse caso aqui, né, a credora vai pagar, já foi falado aqui. Mas se não fosse pagar, você vai ter que entrar em contato com o síndico, entrar em contato com a administradora e pedir para eles apresentarem. Ou você pode pegar o CNPJ do condomínio ou o CPF do devedor, do proprietário, do antigo proprietário, jogar lá no Jus Brasil e buscar o processo de condomínio. Você vai baixar e você vai analisar e vai ver o valor. Pode ser que não esteja 100% atualizado, mas você vai ter mais ou menos uma ideia. É de 3 meses atrás. Aí você tem uma ideia de quanto é o valor de condomínio. De IPTU, a mesma coisa. De IPTU, o dono da bola é a prefeitura. Então, você vai no site da prefeitura. Normalmente, você já consegue baixar a relação do débito, né? Na maioria das vezes. Outras vezes, você não consegue. Vai ter que pagar alguém para ir lá pessoalmente, né? Ou verificar se existe uma ação fiscal, de execução fiscal do município contra o devedor, também pelo CPF do devedor. Então, são várias formas de obter essa informação. Aqui não precisa nem se esforçar para achar nada, que o edital mesmo ele já está liberando o rematante de IPTU e condomínio, né? Então, muito, muito suave. Aqui a maior preocupação é fazer a análise de valor de mercado, saber quanto que vem esse imóvel e também a análise jurídica, né? Existe aquela ação lá que eu não vejo como um impedimento. Eu acho que é algo normal. Quem quer viver de leilão de imóvel tem que se acostumar com entrar em leilão que tem ação judicial. Isso é comum, isso vai acontecer toda hora. Se você ficar esperando só o imóvel desocupado, sem ação judicial, você não vai participar de nada. Então, isso faz parte do negócio. É exatamente por ter a ação judicial que é bom, porque espanta aquele camarada que não conhece, que não sabe, que não domina, fica assustado, né? Ele deixa passar porque acha que é o fim do mundo. E, na verdade, não é nada disso, né? A chance dessa ação ter algum prejuízo para o rematante é mínima, né? Eu não digo zero, porque zero é impossível, né? Mas é bem pequena, né? Porque a chance de ter um prejuízo, de ter alguma coisa que vá anular o leilão é pequena.
e ainda assim se anular a evicção, né, que você recebe o valor de volta. Então, assim, entendo aqui uma boa oportunidade, sim, que deve ser aprofundada, né, ser analisada aí com mais cuidado para poder ter certeza aí da participação, né? Perfeito, Pierre. E sim, pela sua análise, assim, como você falou, muito provável, né? Tem que a gente fala, tem que aprofundar. A decisão final é de cada um, aqui a gente está aqui para colocar pontos de vista, né? Mas no final, é que o Pierre falou, esse imóvel pode até valer muito mais do que 254 mil, que é o valor da avaliação, e no leilão com 50% da 127, nós vimos anúncios aí por 350, então é claro, tem que fazer a validação, depois cada um é responsável pela sua própria tomada de decisão, mas é um imóvel que também achei interessante, trouxe ele para a live. Lembrando, pessoal, que amanhã vai se encerrar um feirão do Banco Bari, tá? Nós temos mais de 16, 17 imóveis do Banco Bari na nossa plataforma, então vale a pena olhar, analisar os imóveis. Nós temos encerramentos também ainda no dia 17, que é, por exemplo, esse imóvel, que é quarta-feira, encerramento do dia 18, né? Depois, naturalmente, entra um período ali de volume mais baixo, mas já na primeira semana de janeiro já volta, nós já temos aí com mais oportunidades. Então, o que a gente traz aqui para a live, para vocês, para fazer essa análise, é um imóvel por segunda-feira, no máximo dois, lembrando que a plataforma está recheada de oportunidades, ou seja, tem que fazer a garimpagem, deixa o seu cadastro feito, segue a Leilão Smart já no Instagram também para ficar por dentro, que todos os imóveis que a gente tem na plataforma a gente replica no Instagram. Então é normal, muitas vezes a gente está no Instagram vendo conteúdos ali, diversos conteúdos aleatórios, às vezes a gente publica no imóveis e fala, opa, não estava nem procurando, mas olha que coisa boa está passando por aqui na tela, né? Então, Pierre, acho mais o recado nosso é esse, ainda o final do ano ainda não chegou, tem oportunidade na plataforma. Semana passada tivemos diversas arrematações, essa semana com certeza aí teremos, então na dúvida chama o nosso time aqui da Smart, que a gente atende, tira dúvida, o que a gente puder fazer no ponto de vista de informação, obviamente relacionada ao imóvel, ao leilão, você pode ter certeza que a equipe toda vai tirar as dúvidas de todo mundo. Então tá aí, ó. E para quem quiser analisar esse imóvel, depois só ir lá na Leiloaria Smart, né? Até mostrar aqui para vocês, né? O endereço. Então tá aqui, ó. leiloariasmart.com.br/imóvel/1317. É o número desse imóvel. Você vai direto aí no imóvel e já está aí com meio caminho andado aí da análise, né? Só aprofundar a análise. O processo aqui eu já mostrei que o juiz indeferiu a liminar, que ainda vai ser julgado, né? O mérito da ação, mas provavelmente vai perder se o camarada ganhar ainda assim a devolução, né? Desse valor. Então aqui entendo que é um imóvel que vale sim a pena ser analisado com carinho, com cuidado, né? Para participar você tem que se cadastrar previamente, não pode ser no dia, né? 24 horas de antecedência ou 48? 24 horas, Pierre, a gente pede, pelo menos, né? Beleza, então tá aí, ó. 24 horas de antecedência, no mínimo, para você poder se cadastrar ali sem nenhum problema e poder participar desse leilão. Imóvel em Brasília, muito perto ali do shopping lá. Não conheço a região, né? Mas eu vi ali pelos satélites que está bem localizado, né? Perto das principais vias, né? De acesso. Então, o imóvel aí, ó, que está cada vez mais... Cara, Brasília é uma cidade que o preço aumenta cada vez mais, né? Então, boa oportunidade. Analise com carinho, faça um dever de casa, entre em contato com o corretor, analise as operações anteriores, se possível, conversar com o síndico, né? Com o corretor de imóvel, para poder entender qual o valor ali preciso, né? Que você vai conseguir na venda desse imóvel. Lucas, eu acho que está tranquilo aí. Não sei se você tem mais alguma coisa desse imóvel para somar aqui. Se tiver, fica à vontade aí. Não, Pierre, a gente conseguiu finalizar, a análise é excelente, a sua análise desse imóvel, né? Agora a garimpagem é final ali de cada um. Acho que a gente pode encerrar. E é isso, pessoal. Ficar de olho na plataforma, tem coisa boa, tem Feirão do Bari amanhã. Primeira semana de janeiro já tem datas marcadas para encerramentos. É aquela primeira semana onde está todo mundo ali, ou está viajando, ou está na praia. Às vezes você chega lá sozinho, um clique, leva o imóvel ali. Então, lembra que por mais que o judiciário ele se ele tem um recesso, mas o extrajudicial, seja alienação fiduciária, seja estoque, ele continua com os prazos normais de dias úteis, é diferente do não judicial. Então, janeiro, por mais que é uma tendência do volume ser menor, mas também pode ser a tendência também ter menos disputa. Então, olhe com carinho quem estiver na praia ali, curtindo o verão, mas abre a plataforma da Leilão Smart, dá uma olhada que pode ter oportunidade te esperando ali. Eu quero ver uns martando arrematando da praia aí, ó. Aí grava e manda aí pra gente divulgar. Eu quero ver aí, final de ano aí, no solzão lá, aproveitando a praia e arrematando. Lucas, esqueci uma pergunta aqui que é básica, né?
cabe financiamento ou é só pagamento à vista? Nesse caso, somente à vista, né? Leilão de alienação fiduciária, normalmente, em vias de regras gerais, é pagamento à vista. E caso não seja vendido, quando vira estoque, aí as condições de pagamento elas podem sempre ser flexibilizadas. Mas alienação fiduciária é somente à vista. Beleza. Então é isso aí, galera. Boa oportunidade. Analisem aí, se cadastrem. Leilão aí daí a 2 dias, dia 17 de dezembro, 13 horas. Beleza? Valeu, Lucas. Um abraço aí. Valeu, galera. Pierre. Até Valeu, mais. pessoal. Um abraço. Tchau, tchau. Até.